Europa, dia 2 de dezembro de 2024, vou estar iniciando o primeiro episódio do BTT Cast. A primeira entrevistada é a doutora Tatiane, ela vai contar um pouquinho da história dela, de tudo que ela passou, até ela se tornar advogada hoje. Se apresenta, por favor. Olá, boa tarde. Meu nome é Tatiane Maria. Eu tenho 32 anos, tô há 7 anos aqui na Rocinha, mas eu vim de Belfor Roxo, nasci em Caxias, morei em Belfor Roxo até meus 26 para 26 anos. E há 7 anos estou aqui na Rocinha, onde eu terminei meus estudos, minha faculdade, iniciei minha pós-graduação, 2 especializações em Direito Trabalhista e em Direito Criminal, a qual estou terminando, com um foco mais na área criminalista, trabalhista e a área civil. Então, conta um pouco como é que foi sua infância, quando nasceu esse sonho em ser advogada. Então, na verdade, eu nunca tive o sonho assim, de ser advogada. Eu, até meus 18 anos, assim, eu só pensava em estudar, terminar, ter minha casa, um emprego que estava ótimo. Quando eu fiz 16 anos, estava no ensino médio, uma professora minha de história, tia Lúcia, eu chamo ela assim até hoje, ela me perguntou, me indagou por qual faculdade eu iria fazer. E na época eu falei pra ela que eu queria ser policial. Então não precisava fazer faculdade. Aí ela, não, mas mesmo que você queira ser policial, você tem que fazer faculdade. Eu, não, estudei tanto, agora eu quero descansar um pouco, trabalhar, ter minha casa e pronto. E assim eu fiz. Saí, terminei o ensino médio, comecei a procurar emprego, trabalhar. Trabalhei no meu primeiro emprego de pesquisadora, onde eu trabalhava com salário, mas comissão. Consegui fazer minha casa. Aí depois fui trabalhar em outra empresa também como pesquisadora, em Madureira. Dali eu vi que eu já estava saturada de trabalhar com comissão com meta. Aí fui trabalhar num bar. Nesse bar, foi em Flamengo, em 2015 para 2016, eu já estava saturada e não estava me encontrando. Em 2015 eu fiz um curso de vigilante, que era assim, mais próximo da carreira que eu queria seguir. Nesse curso eu gostei e tal, fiz defesa pessoal, várias coisas. Mas quando eu fui pro mercado de trabalho para ver, eu vi que na época a remuneração que eles pagavam, eu ganhava mais trabalhando no meu emprego, como copeira, como garçonete. E fazendo eventos por fora, garçom em festas. Então pra mim não compensava ainda. Então em 2016, na virada do ano, eu resolvi tomar um rumo na vida, fazer uma faculdade de alguma coisa. E aí eu pensei, poxa, mas pra mim entrar na Polícia Civil, eu tenho que ter um ensino superior. Então eu vou fazer psicologia. Eu gosto de conversar com as pessoas e tal. Só que aí eu pensei assim, psicologia e tal, mas o que aquilo vai me agregar na carreira que eu quero seguir? Foi aí que eu vi o direito. Eu entrei na faculdade com o intuito de me formar e ir para a carreira policial. Ao decorrer da faculdade, eu fui gostando. A gente começa a ver as coisas assim, você ouve casos por fora no seu dia a dia e você começa a pensar, poxa, se eu estivesse atuando, eu poderia auxiliar uma coisa ali, ajudar. A maternidade, quando veio e eu estava no 6º período, aí já me fez aflorescer pelo lado do instinto maternal, que é o lado da pensão alimentícia, proteção da criança. Então eu comecei a estudar também sobre isso também. Então, mas assim, você engravidou, mesmo assim continuou estudando? Sim, eu engravidei em 2019, isso. Aí, na época, não tinha ainda aula online, era tudo presencial. Eu fui até a faculdade até o 8º mês da gestação. No finalzinho do 8º, já indo pro 9º, a médica me proibiu, porque eu tava com as pernas muito inchadas e a pressão alta. Então eu tive que sair de licença pra poder repousar, porque minha vida era tipo assim, vamos lá, eu pegava no trabalho 7 horas. Saía do trabalho, eu já ia direto pra faculdade. Eu trabalhava no Maracanã, minha faculdade era em Bom Sucesso, e eu morava, na época eu já tava morando na Rocinha. Então assim, eu saía de casa às 6 horas da manhã. Isso grávida. Sou grávida. Saía às 6 horas da manhã e chegava em casa por volta de meia-noite.
no comecinho da gravidez. Aí eu contava com essa ajuda, né? Que me buscava. Eu pegava, saía da faculdade, pegava o Bom Sucesso 483 e descia em Copacabana e eu pegava de moto. Até que chegou uma época que a barriga já tava já mais aparente e não deu. O que eu fazia? Eu já vinha muito cansada. E eu sempre aproveitava assim as horas do ônibus para descansar. Que era a hora que eu tirava aquele cochilo e tal. Então o que eu comecei a fazer? Pegava o 483, descia em Copacabana. Vinha o 539, vinha, eu não me recordo, mas eu acho que era 539 mesmo que passava ali. Eu pegava ele e vinha. Isso, só que, tipo, o 539 dava uma volta, né? Até chegar aqui, chegar onde eu descia, tipo, era por volta de 40 minutos, mais ou menos 1 hora. Então aí, chegava aqui no pé da minha rua e subia a pé. Agora, quando eu não conseguia fazer isso, às vezes demorava muito, eu pegava outro ônibus e descia ali no começo da Rocinha e pegava um mototáxi pra subir. Mas assim, eu saía da faculdade de 10h20. Certo. Eu chegava aqui no morro por volta de 11h40, meia-noite, meia-noite e 20, mais tardar. Isso você saiu de casa às 5 horas da manhã. 6 horas da manhã. 6 horas da manhã. Saímos 6 horas da manhã. Então, o intervalo que eu tinha era o seguinte pra descansar. Eu saía do trabalho, o que eu fazia? Tinha um ônibus 630, Iapi. Ele dava várias voltas, mas eu conseguia pegar ele no ponto final em Sães Pena e descer no centro de Bom Sucesso. Eu pegava aquele ônibus, assim no momento que eu sentava minha bunda no ônibus, eu dormia, apagava. Certo. Era o tempo que eu tirava pra descansar e descarregar um pouco assim no trabalho, pra chegar na faculdade e já estar acordada. Chegava na faculdade, se eu chegasse com tempo, sem engarrafamento, sem nada, eu ia pra biblioteca e descansava mais um pouco. Se eu conseguisse, se não, às vezes tinha trabalho que eu ainda tinha que terminar de fazer, estudar pra prova, essas coisas, eu usava aquele tempo ali de meia hora, 1 hora mais ou menos, eu chegava por volta às vezes 6 horas. Então, pra estudar. E assim eu ia. Tinha minha amiga que depois, quando a barriga foi ficando muito grande, ela me pegava no Centro de Bom Sucesso e me dava aquele bonde do Centro de Bom Sucesso até a minha faculdade, que era na Brasil. Então você começou a aparecer anjo na tua vida. Sim, começou assim, uma roda de amigos ajudar. Certo. Tipo, você dia não de tinha, prova. não conhecia. Era só os amigos da faculdade. Vamos supor, a gente era uma turma de... vamos supor, era uma turma, só que a gente tinha um grupo, né, de afinidades, como todo mundo tem. Sim. Ocorre que, quando eu descobri a gravidez que eu falei, primeiro eu falei com essa minha amiga, que era a Gisele, e a gente ficou ali, uma ajudando a outra. Quando a gravidez foi, a barriga aumentando e tal, começou mais, ficar mais difícil, tava com o apoio de todo mundo. Tipo, às vezes eu tava cansada, morta, nem queria saber de ir pra faculdade. Falava assim, ah, não, hoje, poxa, dá pra mim saturar. Aí o pessoal, não, vambora, não sei o que, não sei o que lá. E eu ia. E assim a gente foi indo. Quando veio, aí eu me afastei, aí começou assim, vocês vão pensar, ah, não, agora ficou tranquilo, que nada. Chegava em casa, eu tinha que passar a matéria que o pessoal me mandava, copiar, escrever tudinho, estudar. Como eu não assistia a aula, o que eu fazia? Eu olhava no YouTube, procurava o tema que me passaram e olhava no YouTube pra ver alguma coisa pra absorver. Minha gravidez. Aí, por exemplo, dia 13 eu saí de licença. Dia 14 ele nasceu, eu comecei a sentir as dores e tal, trabalhei no dia 14, fui ao médico, quando eu cheguei tomei banho, vi que a bolsinha estourada. Aí, tá, fui pra maternidade, beleza, ele nasceu dia 15. Então você trabalhou até o dia 14. Penúltimo dia. Ele nasceu até o dia 15. E ele nasceu dia 15. Dia 14 eu fui pra maternidade, 11 horas da noite. E no dia 15 ele nasceu às 16 horas. Certo. Então, assim, eu posso dizer assim que nada foi fácil. Até na hora de parir, teve a dificuldade. Então, mas assim, pra quem tá vendo, eu gostaria que você falasse se você teve ajuda. Porque às vezes, quem vê assim, a doutora teve alguma ajuda financeira, familiar? Não. Se alguém da sua família te apoiou? Assim, o que eu posso falar? Depois da gravidez, foi quando assim, a situação ficou muito mais difícil. Certo. Porque, tipo, até a gravidez era eu, então eu segurava minhas dores, segurava minhas lamúrias e isso. Só que após a gravidez, aí entrou a dificuldade, assim, como estudar com um bebê recém-nascido,
e conciliar. E depois, com a volta ao trabalho, conciliar trabalho, faculdade e maternidade. Logo quando voltou às aulas online, presenciais, eu comecei a ir. Mas eu comecei a ir com ele. Então, assim, eu ia pro trabalho, do trabalho eu ia pra faculdade. Graças a Deus, assim, eu tive pessoas que passaram pela minha vida que eu falo que são anjos. Porque o meu patrão conseguiu conciliar, deixava eu ir. Então eu ia com meu bebê até lá, até eu conseguir arrumar uma creche de confiança pra ele ficar. Só que isso durou só, tipo, 2 semanas ele ficou na creche. Porque veio a pandemia e parou tudo. Qual o nome da creche? Vamos dar crédito. Foi... ele primeiro foi pra Cantinho Feliz e depois ele foi pra creche Bem Me Quer. Então, já sigam aí, ó. Cantinho Feliz e Bem Me Quer no Instagram. Isso aí. Aí tá. Quando veio a pandemia, então ficou as aulas online, em casa, remota, e o trabalho. Na pandemia, eu me vi mais perdida do que nunca, porque ele tava com 4 meses. Quando eu pensei que ia começar a rotina, voltar tudo no normal, veio a pandemia e tudo parou. Na época, meu marido estava em casa, que é você, ficou em casa, nunca tinha ficado com meu filho tanto tempo sozinho, não sabia nem como esquentar a mamadeira. O que eu fazia? Os saquinhos de leite que eu congelava, eu deixava 5 por dia. E assim foi ficando por volta de 3 a 4 meses, se eu não me engano. Acho que foi quase 4 meses, né? Isso aí. Que ele ficou em casa e eu as aulas assistindo em casa. Só que, tipo assim, tem um agravante, porque você assistir a aula em casa e a aula na faculdade é totalmente diferente. Porque as aulas gravadas, elas são um pouquinho corridas. E na aula em si, na presencial, você ainda consegue tirar dúvidas, você conversa com outras pessoas. Então acaba assim, você pegando o conceito mais rápido. Mas assim, deu pra levar. Eu me formei em 2021. E aí começou também a outra etapa, a carteira da OAB. E agora? Aí começou a preparação da carteira da OAB. Enfim, eu tive algumas reprovações, que nada vem fácil. E com essas reprovações você começa a se perguntar se realmente é aquilo que você quer seguir. Então, esse tema que você tá falando agora, como eu falei pra você, esse podcast foi feito pra inspirar e mostrar que não é fácil. Porque como você passou, tem muita gente que vai passar. Então eu gostaria que você falasse para as pessoas não desistirem, que não é fácil, mas dá certo. Entendeu? É porque assim, as pessoas têm a ideia na cabeça assim, você terminou a faculdade, pronto. Você já tá feito, você virou doutor, já tá advogando, já tá ganhando dinheiro. Se tu aparecer com uma roupinha mais ou menos, o povo já fala, já tá rico. Uhum. Mas não, aí começa o outro problema. Que quem faz direito depois tem que conseguir a carteira da OAB para conseguir advogar. E aí entra a fase da prova da OAB. É cursinho preparatório, é você... as frustrações de quando você não passa e você começa a rever, pensar se realmente é isso. Aí você tem um emprego estabilizado igual eu tinha. Eu ficava pensando, mas também vinha aquele lado, poxa, eu paguei 5 anos de faculdade, gastei com livros, xerox, sem ajuda nenhuma. Deixou de sair, Deixei de sair, de curtir. Tantas vezes tinha eventos que eu queria ir e não podia. Porque eu tinha que estudar pra prova, eu tinha alguma coisa, algum trabalho pra fazer. E aí você se depara com isso. E é um momento assim que eu falo que é mais determinante. Porque se você não tiver um apoio, não tiver uma ajuda e não tiver a cabeça assim fria no lugar, você desiste. Porque é um processo doloroso. Você dá aprovação para você conseguir aquela carteira, para você conseguir advogar, viver da sua renda. E assim, não é fácil. Eu contei assim com várias ajudas. Contei com a ajuda do meu marido, da minha irmã, que eu ligava chorando, falando várias vezes, da minha amiga, das amigas de trabalho, que tipo assim, acabam vendo. Várias vezes eu desabei no trabalho. Meu patrão, que foi assim, uma das pessoas também que mais me motivaram e me incentivaram a seguir, falando, não, vai dar certo, continua.
reprovou agora, vai de novo. Você não pode desistir. Então, por isso que eu falo, assim, desistir nunca foi opção. E uma coisa, assim, que eu levo pra minha vida é igual eu falo. As pessoas falam assim, você teve filho, você não vai conseguir mais, você vai parar. Quando eu engravidei, o que eu mais ouvi falar é que eu não ia conseguir terminar a faculdade, que eu não ia conseguir fazer minha carreira. Na verdade, eu acho que quando você começou a namorar ou pensar em morar junto com alguém. Na verdade, assim, quando tudo começa, assim, é complicado quando você larga a sua zona de conforto. Eu larguei casa própria, já montada, uma vida estabilizada, tudo pra recomeçar tudo de novo. E recomeçar literalmente, que eu recomecei morando num lugar que eu nunca tinha frequentado. Eu tinha uma visão totalmente diferente. Preconceito. Assim, Que não é errado. Assim, é um preconceito pelo que você vê na mídia. Uhum. E você pensa assim, é um lugar super perigoso, que você já fica pensando no momento você ser roubado, vai acontecer alguma coisa, se você for no bar você vai ser estuprada e assim vai. E fala que não é assim. Só que quando você chega, assim, os primeiros dias é difícil a adaptação. Eu morava lá em cima mesmo. E até eu conseguir, a gente vir morar mais um pouco embaixo, é uma fase, assim, muito complicada. Você tá acostumada a pegar uma moto, descer na porta da sua casa, as compras entregarem na porta da sua casa. Você ter aquele contato, não, você vai descer da moto aqui, vai entrar em beco, vai. E ó, que não foi só isso, é operação. Às vezes você saindo no meio do beco, tá um tiroteio e você não sabe pra onde ir. E eu peguei logo uma época que teve aqui a ocupação. Uhum. Que foi quando teve quase a Terceira Guerra Mundial, que eu vou te falar, porque eu nunca vi. Mas assim, é complicado, mas você vê o outro lado. Aí o X da questão, você tem, se você for meia-noite no mercado, você faz sua compra. Se você precisar de um remédio, 2 horas da manhã você consegue. As pessoas Se você acolhem. chegar 3 horas da manhã, tem moto rodando pra você pegar, van rodando. Então, assim, acesso ao trabalho, a lazer, é tudo mais fácil. E você tem uma vida, tipo assim, se você precisar ir no banco pagar uma conta, você não precisa sair da comunidade pra fazer isso. Aqui próprio no morro você consegue. Você consegue ter um pouco de lazer. Escolas tem próximo, se você tiver filho. Tem vários projetos também. Então, assim, acaba você vendo que aquele preconceito todo, aquela visão que você tinha pela mídia é totalmente diferente. Assim, hoje eu falo que eu não voltaria a morar onde eu moro hoje, por esse fato. Mas, claro, se eu tiver oportunidade melhor de melhorar e ir para outros lugares melhores, eu não vou ser hipócrita de dizer que eu não vou, porque eu vou. Certo. Mas é tudo, assim, uma etapa. Só que, assim, o que eu deixo de inspirador e eu falo pra todo mundo. Mulher, ela já sofre preconceito desde quando nasce. Porque a visão da maioria das famílias a mulher tem que estudar, trabalhar, casar, ter filho e virar dona do lar. Se a mulher resolve estudar, trabalhar, não ter filhos, se formar e ser independente, ela já é vista com os outros olhos. E assim eu era vista, porque eu era cobrada a todo instante por não ter filho. Eu era cobrada quando eu resolvi viver a minha vida. Eu fui cobrada por largar, de um certo modo, a família e viver outra vida, ir para outro lugar, me arriscar, ir para favela e tal. Então você é discriminada todo o tempo. Quando você entra na faculdade, você não tem apoio nenhum. Os amigos que eram seus amigos já não te procuram mais porque você nunca tem tempo. Então acaba você criando outras amizades. Você não tem tempo mais de estar nas reuniões de família, você não tem tempo mais de frequentar os lugares que você frequentava antes. Sua cabeça vai mudando, você começa a ver as coisas com os outros olhos. Aí depois entra o outro X da questão. Você se formou, pegou a carteira, começou a advogar. Você está advogando para bandido, você está advogando para isso, advogando para aquilo. Só que as pessoas não entendem que você está advogando pelos direitos da pessoa. É um trabalho como outro qualquer. Porque se você for no médico, o médico ele vai deixar de atender o paciente porque ele matou alguém, porque ele
roubou alguém? Não, o médico vai receber o paciente da mesma forma, vai tratar todo mundo igual. Então por que o advogado tem que ser diferente? Por lei todo mundo tem direito, né? Você tá lutando pelos direitos da pessoa, é simplesmente isso. E a gente sabe que o Brasil é coberto de injustiças. Tem muitas pessoas que têm seus direitos negados. Que não deveriam nem estar presos, mas estão pela justiça lenta na comunidade. Então, assim, é uma luta constante. Aí você, mulher, tem filho, casada, vai pra área criminalista, já começam a te ver com outros olhos. Então, assim, pra mulher nunca vai ser fácil. Tudo vai ser mais difícil. Se você não tem apoio da família, vai ser difícil. Porque você vai ter que se virar nos 30, vai ter hora que você vai ter que arrumar uma creche em cima da hora pra ficar com teu filho pra você ir trabalhar. Então, é nesse ponto que eu queria chegar. Apoio familiar. Porque eu vejo principalmente mulheres, que às vezes casa, certo? Não dá certo o casamento, que também é normal, que não é obrigado ninguém casar e morrer pro resto da vida se você tá infeliz. Os dois lados, tanto o homem quanto a mulher. E às vezes tem um sonho de ser manicure, cabeleireira, qualquer coisa, mas meio que desiste por conta que não tem apoio de pai, de mãe. Eu queria saber como é que foi, se você teve apoio de pai, de mãe, e se é possível viver do sonho. Assim, no começo, eu tive apoio. Não sei se era movida a pilha e tal, mas depois, conforme caminhada, é igual eu falo, o difícil não é você começar, é você continuar e terminar. No continuar, quando você começa a se afastar das pessoas por você não ter tempo, as pessoas já começam a te olhar com os outros olhos. Então, assim, o apoio acaba ali. A partir do momento que você não tem mais tempo pra estar ali nas festas, não tem mais tempo pra fazer as coisas, às vezes você vai tá lá pra ver a pessoa, mas você vai estar morrendo de sono, apagado, vai estar falando com a pessoa ali dormindo, como já aconteceu comigo várias vezes. Então, assim, o apoio, ele assim, pra quem tem, é fundamental, mas pra quem não tem, eu vou te dizer, é a melhor coisa. É você não ter, você não vai contar com ninguém, não vai esperar, então você acaba sendo sobrevivente, sendo mais forte. Porque você já vai estar acostumado com o difícil. Agora, o pior é quando você espera contar com aquela pessoa e na hora que você precisa, você não tem. Então, assim, pra mim, a fase mais difícil foi na maternidade. Porque tive meu filho, voltei a trabalhar, veio a pandemia, então, assim, eu me vi perdida. Foi um momento que eu quase entrei em depressão. Mas é igual eu falo, eu brincava muito assim, até lá no trabalho eu falo muito com as meninas, gente, pobre não tem direito a ter depressão. Porque se você tiver depressão, você morre. E se você tem filho, como é que vai ficar teu filho? Então tu tem que pensar em várias coisas. Então, assim, graças a Deus, eu sempre tive uma cabeça muito. Eu chorava, meu corpo demonstrava que eu tinha várias assim, hematomas no meu corpo, manchas, que os outros pensavam até que eu era agredida, mas não. Pelo estresse diário, porque desde o momento que eu entrei pra faculdade até agora, assim, há 2 meses, parou, mas desde 2016 até ano passado, meu corpo mostrava a minha rotina, o meu estresse diário, e isso me fez ser forte, e isso mostra pra mim que eu tenho que fazer tudo diferente com meu filho. Então, assim, o apoio para quem tem é fundamental. Mas para quem não tem, eu falo que isso não é desculpa para não continuar. Você tem que tirar dali suas forças, procurar ser melhor e se virar nos 30. Se for preciso, vai trabalhar com teu filho. Eu já fui várias vezes trabalhar com meu filho. Já teve dias que eu tava doente, não aguentando ficar em pé, e eu fui trabalhar. Isso não é ser puxa-saco, não é ser caxia, não é ser adular patrão nem nada, não. Isso serve pra você. Se você trabalhar por conta própria, você não vai abrir sua loja hoje porque você tá com dor de cabeça, porque você tá com diarreia. Se você não abrir sua loja hoje, não vai ser pior. Você vai deixar de ganhar dinheiro hoje. Claro. Então, eu sempre botei na minha mente isso. Não é porque eu trabalho pros outros que eu não vou deixar de cumprir com as minhas obrigações. Eu vou cumprir, ponto. E assim eu sempre fiz. É claro que
muitas das vezes eu já botei assim, minha vida em risco, já exagerei muito. Hoje em dia, assim, eu sei usar as medidas, mas foi necessário para me tornar quem eu sou hoje. E pro meu filho, eu tenho certeza que meu filho, quando ele fizer 18 anos, ele pode não prestar na vida. Mas assim, uma coisa ele não vai poder dizer que eu nunca dei apoio para ele. Porque eu sempre vou apoiar ele em todas as decisões que ele tomar. Que eu acho que isso sim é você incentivar. É independente das escolhas do teu filho, da tua filha, é você aceitar e estar ali disposto. Se ele precisar, você acolher. Independente de homem, marido, mulher, macho, seja quem for. Acho que teu filho é teu sangue, é teu elo pra vida toda. Então, isso eu aprendi e vou levar comigo pro meu filho. Então, isso meu filho, ele vai ter de mim. E se eu aprendi isso e hoje eu sou mais forte, eu agradeço a todos que não me ajudaram no momento que mais precisei. Que não me deram aquela palavra de conforto, que não me ligaram falando assim, às vezes era só um oi, tudo bem, você tá precisando de alguma coisa? Não era coisas materiais, mas coisa, preocupação comigo, com a pessoa, com meu filho, coisa que eu não tive. Mas eu agradeço, porque talvez se eu tivesse, eu não teria terminado minha faculdade, eu não teria passado na prova da OAB, eu não teria a mesma determinação que eu tenho hoje, com tudo que eu pego, com todos os casos, com todos os meus clientes. Então, assim, eu sou forte e agradeço a todas as dificuldades que eu passei. Porque são nas dificuldades que você mostra a leoa que você é. Que você conhece a sua força e sua determinação. Então, assim, não é desculpa. Pra mim, isso não é desculpa dizer que você tem filho e você não pode. Você tem filho agora, acabou o mundo pra você, você não vai conseguir. Você vai conseguir sim, vai ser tudo mais difícil, mas você vai conseguir se você quiser. E é igual eu falo, se for preciso eu levar meu filho pra onde eu for, eu vou levar. Às vezes vai demorar mais um pouquinho, vai ser mais trabalhoso, mas eu vou levar. Às vezes eu vou acordar de madrugada dele do meu lado querendo uma atenção. Quantas vezes eu já fiquei estudando e amamentando? Todas as provas, as reprovações e ele lá me cobrando atenção. No momento assim agora, por último, quando eu consegui minha aprovação na segunda fase, foi um mês assim, os 20 dias mais assim, perturbadores. Porque eu tava sem paciência, estressada, era repescagem, se eu não passasse eu ia ter que voltar pra primeira fase, e era mais tempo sem viver, já tinha largado meu trabalho. Então assim, eu tava multa. Peguei uma semana de feriados prolongado, que foi o feriado de 7 de setembro. Então ele ficou a última semana que eu tinha pra estudar, pra passar a revisão tudinho, ele tava em casa. E ele querendo minha atenção, querendo ir pra praia, querendo curtir. E eu tentando explicar pra ele que é o momento que tinha que estudar. E até que o momento que você buga. Tu já não pensa mais em nada, mas tu tem que parar, respirar, conversar com a criança pra ela entender. Igual eu conversava com ele, falava assim, filho, a mamãe precisa estudar pra ela poder ter um tempo maior com você. Porque o tempo que eu tinha com meu filho, até ele fazer os 4 anos, era o tempo assim. De manhã eu saía, deixava o chocolate dele pronto, ia trabalhar. E pegava ele 6 horas, 6 e meia, às vezes 7 horas da noite. E quando eu tinha aula, eu só via ele 11 horas, 11 e meia da noite. Então era tipo super corrido. Eu não fui para apresentação em escola, não ia em reuniões. Na escola eu não tinha participação nenhuma. Era sempre meu marido que ia lá. Portanto, quando eu fui aparecer na escola já no final do ano, que já era o último ano dele na creche, as tias até falaram assim, nossa mamãe, o que houve que você apareceu e tal? Porque eu nunca tinha ido, eu não conhecia os colegas dele. Eu não sabia a rotina dele em si. Eu via assim os trabalhinhos, o que jogava no vídeo, os vídeos no grupo do WhatsApp sobre as coisas dele. Mas eu não conhecia. Eu conhecia, assim, os amiguinhos da outra creche que ele ficava quando saía daquela. Porque ele ficava em 2 creches. Era uma até 3 horas. E de 3 até o horário dele pegar, ele ficava em outra creche. Então, tipo assim, ele não tinha aquele contato familiar. O familiar dele era no domingo, na minha folga, que a gente aproveitava para passar o dia com ele. E isso, quando eu comecei a estudar para a aprovação da OAB, nem isso a gente tinha com frequência.
Então, assim, foi muito puxado. Hoje em dia eu vejo, assim, que eu perdi muita coisa com ele, não vi muitas coisas dele, mas, assim, foi necessário em prol do futuro dele. Então, mas aí é assim, quando você tem foco em um projeto, não adianta. Você nunca vai ter o 100%. Você ganha de um lado para perder do outro. Não adianta você achar que você quer comprar um carro, quer comprar uma casa, quer comprar moto. Infelizmente, você vai ter que perder, vai ter que deixar de ir em festa, vai ter que deixar de ir em aniversário e assim vai. Mas tudo na vida é foco. Pra gente que nasce pobre, na favela, é tudo mais difícil. Mas isso não é Desculpa pra você não correr atrás. Por isso que quando eu falei pra você desse projeto, você abraçou. Eu falei assim, você tem que ser a primeira, né, a ser entrevistada. Por quê? Porque eu tenho admiração por você como mulher, como mãe e como pessoa. Você é uma das pessoas que eu já vi mais determinada em vencer. Então, isso que eu quero mostrar pro pessoal. Que não é que na favela tem o pipoqueiro, como a gente conhece. Tem o Cafa, que é o Cafa Mototáxi, é o mototáxi mais pega a mulher na rocinha, mas é o mulher que mais correria que a gente conhece. Tem muita gente que é sonhador. Tem o Mikael, que o garoto trabalha em padaria, sai de casa às 5 horas da manhã, chega em casa, vai trabalhar no iFood. Então, galera, tem muitas pessoas guerreiras na favela, com sonhos. Infelizmente, a gente não tem tanta oportunidade, mas eu não vou entrar nesse mérito, senão a gente vai começar naquele papo do vitimismo. Então, eu vou te dar 1 minuto para você desabafar, agradecer quem te ajudou, quem não te ajudou também, e te agradecer por essa entrevista. Espero que vocês tenham gostado. Primeiro BTT Cast, esse projeto foi feito para mostrar para vocês que dá certo, tá? É só você querer e lutar. Não importa se você vai vender uma água no sinal, vai vender um guarda-chuva, se você vai começar como manicure. Sai dessa zona de conforto. Um salário mínimo não dá para viver, dá para sobreviver. Conheço pessoas que são ambulantes, que vendem bala dentro do trem, do ônibus, que ganham 3 vezes mais do que você. Lembra da Alcione? Era uma mulher que eu achava muito foda. A mulher trabalhava de diarista, vendia amendoim à noite. Mas, cara, quando ela mostrava a casa dela pra nós, uma casa com piscina, lá em Nova Iguaçu, eu acho. Nova Iguaçu, casa com piscina, churrasqueira. Então, galera, o que eu tento passar pra vocês vocês têm que viver, não sobreviver. Porque enquanto vocês ficarem brigando por governo A ou B, vocês vão ficar nessa. Os governantes A ou B não estão nem aí pra gente. Então vamos acordar. Tem um sonho, cai pra dentro. No começo não vai ser fácil, mas é o que eu falo sempre. Quando você estiver no deserto quase desistindo, vai ter alguém que vai te dar a mão, vai te oferecer um copo de água. Então é isso. 1 minuto pra você agradecer quem te ajudou e quem não te ajudou. Vamos lá. Primeiramente, assim, eu agradeço a Deus por ter me mostrado quem eu podia contar e quem eu não podia contar. E por nos momentos mais difíceis, Ele ter colocado anjos em minha vida. Isso eu vou ser grata sempre. Eu agradeço ao meu companheiro, agradeço ao meu filho por me mostrar o que é a vida e me fazer lutar todos os dias por ele. Porque se eu estiver bem, ele vai estar bem. Então eu sou muito grata. Agradeço ao meu patrão. Eu trabalhei com ele na última empresa por 5 anos e pouco. Por ele ter acreditado em mim. Muitas das vezes quando eu mesma não acreditava. E por ele me ensinar, me mostrar a realidade. Assim, ser a pessoa que mais me cobrou nesses últimos 6 anos. Porque, assim, é muito fácil um amigo chegar pra você e te elogiar. Mas aquele amigo que chega pra você e te fala a realidade, aquele que te esculacha às vezes, que briga contigo, esse sim é seu amigo. Porque ele tá vendo o que você tá passando e tá querendo te acordar pra vida. Ele às vezes já até passou pelo que você passou e tá te mostrando a realidade pra você melhorar, sair daquilo dali. Então eu agradeço a todas as pessoas que me fizeram enxergar e me motivaram. Agradeço a minha primeira supervisora,
que me ensinou a ter gestão de vida, a pensar em ter um dinheiro guardado, a crescer, não se acomodar. Eu agradeço a todos. E agradeço também a quem não me ajudou. Porque eles sim, eu agradeço mais ainda, porque me fizeram ser forte. Se é a pessoa que sou hoje, determinada, guerreira, que não aceito não. Eu corro atrás pelo sim até o último momento. Até a palavra desistir, pra mim, não existe. Desistir nunca é e nunca será opção. E pra você que tem um sonho, corre atrás. Tenha vontade de ser alguma coisa, faça. Ah, não deu certo, mas pelo menos você tentou. Agora, o pior erro que eu acho é você não lutar pelo sonho, não correr atrás e ter aquela frustração. Poxa, eu queria ser um delegado e não fui. Ah, eu queria ser bombeira, eu queria ser médica e não fui, porque não ia dar certo, era muito cansativo, ia ser muito gasto. Não foi. Qualquer coisa. Você não precisa da opinião dos outros, tudo vai ser difícil. Até se você montar uma barraquinha de pipoca, vai ser difícil. Até você conseguir estabilizar seu negócio, vai ser uma luta diária e constante a todo momento. E outra, você vai ter que sempre se atualizar e se reinventar. E essa é a vida. Porque se não fosse difícil, você não vai dar o valor necessário que é pela tua luta, pelo teu suor. Então, se você tem um sonho, corre atrás. Se ninguém vai te apoiar, liga-se o foda-se pra lá e vai, continua. Porque quando ninguém te apoia, é quando você vai vencer. É quando você vai mostrar pra todos que você podia, fez e conquistou. E o mérito é todo seu. Então, assim, tem um sonho, corre atrás, não desiste. Vai até o último instante, a todo momento, dar o teu sangue, teu suor, que vai valer a pena. E assim, quando você conquista, tudo aquilo que você passou é totalmente gratificante. Não há palavra melhor, não há sentimento melhor nesse mundo, que é o sentimento da recompensa. Do seu esforço, você vê o resultado. E isso serve tanto para você quanto para sua família. Se você tem um filho, faz por você, porque você estando bem, ele vai estar bem também. Então, use ele não como seu ponto fraco, mas como seu ponto forte. Nos momentos que você estiver pensando em desistir, você pensa nele e corre atrás para tentar. E é isso. Então é isso. Obrigado, gratidão. Espero que vocês tenham gostado do primeiro episódio do BTT Cash. O próximo entrevistado é o mototáxi mais putão da Rocinha, Cafa Mototáxi, beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Esse canal foi feito para te motivar e mostrar que você consegue. Independente de onde você esteja, independente se teu marido te apoia, se tua mulher te apoia, quando você quer, se Deus plantou uma sementinha dentro do teu coração que se chama sonho, corra atrás. Vai dar certo, beleza? Então é isso. Gratidão, espero que vocês gostem.